Bom dia. Mais um dia aqui para honra e glória do Senhor. Terça-feira, dia 2 de maio. Estamos iniciando aí um mês. E que esse mês seja mês de vitória. Vitória em sua vida, vitória em minha vida. Mês de direção da parte do Senhor. E a palavra que nós vamos meditar hoje, ela vem falando sobre isso. Sobre a minha e a tua vitória. O que nós precisamos para alcançar essa vitória. E essa palavra se encontra em 2 Reis, capítulo 5. A partir do versículo 1 até o 19. Eu não vou ler todo, eu vou apenas comentar alguns versículos, mas você, claro, tendo tempo, medita nessa palavra, porque essa palavra é especialmente para você. E eu gostaria de começar aqui lendo o capítulo 1, que diz assim: Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Amados, aqui é a história de Naamã. Era um homem, amados, conceituado, homem valente, homem de guerra, era um herói. Ele já era conhecido por suas vitórias, mas ele carregava consigo um problema. E era um problema que aos olhos humanos não havia tratamento, não havia cura. E a palavra vai deixando claro que não eram todas as pessoas que sabiam de sua doença. Era mais quem era mais íntimo mesmo. Porque naquela época, quem continha essa doença não poderia viver em sociedade, habitar no meio do povo. Essas pessoas elas eram isoladas por conta da doença da lepra. Desculpe, hoje essa palavra vai ter algumas tosses que eu estou gripada, um pouco rouca, mas louvado seja o Senhor que estou aqui e estou bem. Então, amados, nós vamos vendo que ele não desistia, não desanimava, mesmo com essa doença. Mas, amados, na nossa vida é dessa maneira. Nós estamos lutando por um lado, estamos sendo vitoriosos, mas por outros, dentro da nossa casa, dentro do nosso íntimo, dentro do nosso quarto, só a gente que sabe pelo que a gente chora, só a gente que sabe os pensamentos, os sentimentos que vêm ao nosso coração, à nossa mente, que às vezes nos fazem chorar, e isso não fica conhecido das pessoas que convivem conosco, porque elas não têm solução, amados. Quantos de nós já entramos em nosso quarto, já choramos? Às vezes nós vamos dormir e aquela situação ainda está aqui, e nós choramos, e nós ficamos pensativos, o porquê de tal situação, o porquê dessa questão justamente conosco. Às vezes vem esse pensamento: por que comigo? Por que eu? E você se entristece, você chora, e você fica silenciada, porque não adianta você sair falando, não há quem tenha uma solução. E algumas pessoas até sabem, mas não há o que fazer. E Naamã, ele se encontrava nessa condição, herói por um lado vencedor, mas por outro lado, só ele, Deus, sabia o que ele vinha passando, como era essa doença e como o incomodava, quanto ele sofria com isso. E na sua vida é assim. Às vezes o pessoal tá vendo você herói por um lado, tá vendo que você luta, que você vence, e não sabe das batalhas que você passa sozinho no seu íntimo, sozinho no seu lar, sozinho entre a sua família. Mas, amados, tem alguém que ele tem a solução, né? É disso que eu vim falar para vocês. E esse alguém é Cristo. E sempre tem alguém que vai te falar isso. Quantas pessoas já te falaram isso? Elas não têm a solução, mas elas falam: por que você não busca Deus? O Senhor, Ele pode. Quantas vezes você já ouviu isso em situações difíceis, em situações sem saída? Amados, e às vezes a gente não leva em conta, porque a gente ouve falar tanta coisa, a gente já fez tanta coisa,
Um falou para ir tomar chá de não sei o que, outro falou para dar 3 pulinhos, outro falou para fazer aquilo. E você já fez tanta coisa que nada deu solução e você já está desanimado. E amados, isso não diminui o poder do Senhor de operar algo na sua vida. Então, Naamã tinha essa pessoa ali dentro da sua casa. A serva da sua esposa era alguém do povo de Israel, e ela se lembrou dos seus profetas, dos homens de Deus que oravam e acontecia, dos milagres que Deus fazia. E ela diz assim no versículo 3: disse a sua senhora, no caso a esposa de Naamã: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Ela sabia, amados, onde estava a solução. Ela já tinha visto aquela situação. Ela já tinha visto o profeta operando milagres. Ela tinha convicção do Deus que eles serviam. Então ela comenta com a sua senhora e fala isso: olha, tomara ele estivesse lá diante desse homem de Deus, porque ele, pelo poder do Senhor, restauraria de sua lepra. E Naamã, ele ficou sabendo disso. Amados, a palavra não conta, não sei se com receio ou não, mas ele pensou: eu vou lá pra ver, eu vou lá falar com ele então. E ele pede a autorização ao rei e tudo, e ele vai. E quando ele chega lá, não foi como ele esperava que acontecesse. Não foi segundo o seu conceito do que iria acontecer. E hoje eu sou essa pessoa que vim te falar, eu vim te lembrar: olha, tem realmente um Deus que pode fazer algo com você. E esse Senhor é o Senhor Jesus, o Senhor Todo-Poderoso. Em seu nome há poder de mudar histórias, de mudar situações, de curar a sua vida, de sarar as suas feridas na alma e no físico, amados. O Senhor, ele não mudou. O Senhor é o Deus que pode mudar a tua situação, não importa o que seja, não importa. Tamires, mas você tá falando isso porque você não sabe. Há tantos anos que eu vivo assim, há tantos anos que eu não ando, há tantos anos que eu carrego essa doença. Realmente, queridos, eu não sei, mas eu sei que o Senhor, ele pode mudar. Mas você não sabe que o diagnóstico é tal, não tem como reverter. Pelo homem não tem como, mas pelo nome do Senhor Jesus tem condições, amados. Basta o Senhor, ele querer. Então, para você alcançar o favor do Senhor, você tem que sair da sua posição de herói, de vitorioso, aí como você está, como as pessoas te conhecem. E não vai pensando que vai ser do seu jeito, não. Eu não estou garantindo nada disso. Aleluias. E ele chegou ali e ele pensou que ia ser tudo do seu jeito, que ele ia chegar lá todo bam, e que o profeta o receberia com honra e glória, e você colocaria as mãos ali sobre ele e ele seria curado sem nenhum problema, voltou para sua casa. Ele pensou que seria dessa maneira, só que não foi dessa maneira. A palavra do Senhor vai revelando que ele chegou ali e Eliseu não deu toda essa glória para ele, amados, porque para Eliseu quem tem glória e quem tem honra é o Senhor Jesus. E então ele volta, né? No versículo 12, no versículo 11, né? Como vou ler: Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele pensou, amados, que assim, ele só pensou. E às vezes você tem esse pensamento: vai ser tudo facinho, de boa, vai ser rapidinho. E não é dessa maneira. O Senhor, ele não quer tratar só o seu corpo, o Senhor quer tratar a sua alma,
a sua mente, o seu caráter. O Senhor é um Deus que Ele quer fazer a obra por completo. E tem coisas que antes do Senhor realizar no físico, Ele quer realizar no seu íntimo, na sua verdade, no seu caráter, que era o que o Senhor queria de Naamã, antes de operar sobre ele a cura. Desculpa. Então, amados, ele voltou. É como se ele dissesse: é dessa maneira? Não, então assim eu não quero não. Ficou indignado. Se for assim, então eu vou ir pra minha casa, eu vou embora. Só que, amados, quando ele chega lá, alguns de seus servos o trazem à consciência, o fazem refletir, o fazem pensar sobre o que ele estava fazendo, que é no versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvessem dito o profeta coisa difícil, acaso não farias? O que eles estavam dizendo era tipo: meu senhor, o que o profeta te pediu de tão difícil? Porque o pedido do profeta para ele foi que ele se lavasse 7 vezes no rio daquele lugar. E ele disse: por algum acaso não há rio mais limpo lá de onde eu venho? Porque eu, com a minha glória, com seu eu, amados, tenho que mergulhar nesse tal rio. Por quê? Porque o Senhor está requerendo de ti humildade. Porque o Senhor está requerendo de ti que você deixa esse orgulho de lado. É isso que o Senhor está requerendo. O Senhor está requerendo de você que você reconheça que você não é esse bambambam e que você precisa dele. Que a sua vida você pode viver sem ele, pode viver como Naamã, por um lado vitorioso, mas por outro, não. Para você viver essa vida por completo, você tem que deixar essa soberba. É isso que o Senhor está querendo ensinar. E era essa mensagem que o Senhor estava passando para Naamã. E ele se achava melhor, amados. Ele se achava que ele não precisava daquilo, que aquele rio não era para ele, não. Que ele vinha de um lugar melhor. Por que ele ia se submeter àquilo? Tendo a postura, a posição que ele tinha, as pessoas conhecendo ele por quem ele era. Então, aí os oficiais se chegaram a ele. Esses oficiais, amados, eram verdadeiramente seus amigos. Porque se fosse eu falava: é isso mesmo, Senhor, fica aí da maneira que você está, que é isso. Amados, vamos ouvir os conselhos de quem realmente quer o nosso bem. E eles disseram: nossa, mas se o profeta te falasse alguma coisa difícil, você não faria? Se fosse algum desafio, você não ia fazer? Mas que coisa difícil é essa que o profeta te pediu? E que coisa difícil é essa que o Senhor está te pedindo? De buscá-lo, de clamar pela sua cura, pelo seu milagre? Aí você não quer fazer. Agora, se alguém te der um desafio para você ir de joelhos até tal lugar, para você alcançar o seu milagre, aí você vai, aí você tenta. Se alguém falar: viaja a tal lugar, faz 3 pulinhos, oferece tal coisa, faz, aí você faz. Mas aí quando o Senhor ele te chama, quando a voz do Senhor te alcança e requer algo de você que vai mexer no seu orgulho, você não quer fazer. Quem sou eu? Não, eu não posso. Eu não vou fazer isso. Isso não é pra mim. Isso não é pra você, amados. Não é pra você se realmente você não quiser receber o seu milagre, se realmente você quiser continuar nessa vida. Por um lado, o herói, à vista das pessoas, tudo certo, maravilha, vitorioso. Mas por outro lado, doente. Não queira viver a sua vida dessa maneira. Troco de quê? Troco de orgulho, de ganância, de status. A que preço você vai sustentar
essa imagem? A que preço, amados? A que preço? A preço de viver uma vida sofrendo com lepra? Tá leproso aí? Tá leproso no sentimento, na alma? Tá leproso dentro do teu lar? Tá sofrendo? Vai viver dessa maneira? Do lado de fora da sua casa apresentando uma aparência, um status, e lá dentro sofrendo dessa maneira, a troco de orgulho, a troco de status. Não faça isso, amados. O Senhor, Ele tem algo para te dar, mas o Senhor está requerendo de ti hoje que você desça, que era o que o Senhor requeria aqui de Naamã. E, amados, quando ele ouve essas palavras de seus servos, o seu servo fala: quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. O que Deus está te pedindo de possível, Deus não está pedindo algo fora da sua possibilidade, algo que você não possa fazer. Deus não está te pedindo sacrifício. O Senhor, Ele está te pedindo obediência. Se Ele te pediu para você descer, se o Senhor pediu para você ir em tal lugar, se o Senhor te pediu para você fazer tal coisa, se o Senhor pediu, desça, obedeça. Se o Senhor está te pedindo, faça-o sem o questionar, porque é o Senhor que está com a sua vitória aqui, ó, na palma da mão. Não é o homem, não é o seu status, não é o seu orgulho, não é essas pessoas, não é essa condição que vai te trazer a sua vitória, a sua cura, a plenitude. A plenitude quer dizer a completa vitória, a completa satisfação. Aí quando ele ouve essas coisas, vai falando a palavra no versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Desce, amados. Sabe o que quer dizer descer? É movimentar-se do alto para baixo. Amados, na vida da gente, tem hora que a gente está aqui, a gente tem que descer um pouco. Tem que descer um pouco e ter com Deus, aprender com Deus e receber de Deus a nossa vitória. Não é sempre daqui que você vai receber, não. Às vezes é necessário você recuar um pouco, desce um pouco. Desce um pouco para ter com Deus, para aprender de Deus, para receber de Deus. Desce um pouco, amados. E a palavra diz que ele fez consoante a palavra do homem de Deus. Faça conforme o que o Senhor está te pedindo, conforme o que o Senhor te pediu, em obediência, consoante, em sintonia da maneira que Ele pediu para você. Não é da sua maneira. Não é da sua maneira, amados. Às vezes você já até foi buscar a Cristo como Ele e você voltou dizendo: dessa maneira aí, então eu não quero. Se for para mim deixar de fazer tal coisa, se for para mim deixar de beber, se for para mim deixar de sair, se for para mim deixar de viver assim, então eu tô voltando. Tá voltando para onde? Para viver da maneira que você estava vivendo? Como Naamã? Hoje eu vim te perguntar: acaso Deus te pediu algo difícil? Acaso Deus te pediu algo impossível? O Senhor está pedindo de ti obediência. O Senhor está pedindo desse. O Senhor, Ele não está te pedindo algo impossível, amados, algo fora do seu alcançar, fora do seu poder em realizar, em fazer. O Senhor, Ele não está te desafiando para você fazer algo improvável. Não é isso que o Senhor está pedindo de ti. O Senhor está pedindo obediência para você fazer consoante a palavra dele, o que ele te pediu, o que ele te ordenou, o que ele te falou. E no versículo 15, ele reconheceu. Ele foi curado, amados. Diz assim, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Agora sim, ele estava em glória. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Aleluia, amados. Se você fizer dessa maneira, então saberás que em toda a terra, em tudo que você já fez, pulinho, simpatia, tudo, aí você vai saber que não há outro Deus senão esse Deus, o Cristo Jesus que morreu na cruz por você. Aí
sim você vai saber. E reconheça, amados, que não é pelo seu status, não é pelo seu poder, não é pelas lutas que você já lutou e venceu, pelo seu heroísmo, pelo que as pessoas te conhecem. Não é por isso. É pelo poder do Senhor Deus que te alcança. Amém? Recebe essa palavra. Não endureça o seu coração quando o Senhor falar com você, quando o Senhor requerer algo de você, amados. Faça, porque você fazendo a vitória é certa. Não volte atrás, como Naamã estava pensando em fazer e até chegou a fazer. Amado, se você voltou, retroceda igual ele. Retroceda lá e lava-te e desce, amados, para você receber a tua vitória. Não permaneça vivendo dessa maneira, vitorioso por um lado e por outro, leproso. Aleluias. Não é isso que o Senhor sonhou para você. Não é isso que o Senhor planejou. Essa vida que você tem vivido não é dessa maneira que o Senhor pensou para você, amados. O Senhor quer que você viva uma vida plena. O Senhor não quer que você esteja vitorioso só por um lado. O Senhor quer que você esteja vitorioso mesmo, por dentro e por fora, é onde você estiver. Aleluia. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem condições de eu cantar um louvor. Eu até estava com louvor na minha mente, mas não tem condições, amados. Deixa para o próximo dia, que o Senhor o abençoe em nome de Jesus, e que o Senhor te traga à mente. Que coisa difícil é essa que Ele está te pedindo? O Senhor não está te pedindo nada difícil, amados. Retorne, se for necessário,